Olá, alunos! Bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje eu vou explicar para vocês, de forma assim mais simples, o que é uma PA, tá? Então vamos lá, gente. PA, para começar essa sigla, PA significa progressão aritmética, tá? Isso que significa PA, progressão aritmética. Tá bom, professor, mas o que é uma progressão aritmética? Gente, progressão aritmética é uma sequência de números, tá? Sequência de números que aumenta ou diminui, tá? Eu vou dar os exemplos. De acordo com, ou de acordo com a soma de um número. Então, a soma de um número na sequência. Então, sequência de números que aumenta ou diminui de acordo com a soma de um número a cada número da sequência. Poderia ser isso. Então, olha só, um exemplo, ó. Vou dar exemplos. Primeiro, olha só essa sequência, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Essa sequência é conhecida como sequência dos números pares. E ela está aumentando de 2 em 2. Para cada número eu somo 2. Eu poderia dar um segundo exemplo. Olha só essa sequência, ó. E assim por diante, ela pode ser infinita. Essa sequência começa no 30 e vai para o menos infinito. Ela está diminuindo, tá? Ela está diminuindo de 5 em 5. Menos 5, menos 5, menos 5, menos 5. Então, isso que é uma sequência, uma progressão aritmética, tá? Aritmético por isso, porque eu estou somando ou subtraindo. E vamos lá, agora vamos entender cada elemento dessa sequência. Então vamos entender. Olha só. Gente, esse número aqui que aumenta, ó, de 2 em 2, e esse que diminui de 5 em 5, a gente chama de razão, tá? Então, ó, razão é o valor que aumenta na sequência ou que diminui, tá? Como é o segundo exemplo. Então, é o valor que aumenta na sequência que diminui. Então, qual que seria o exemplo aqui, ó? Razão. Não, vou escrever aqui, ó. É representada, primeira coisa. Segunda coisa, é representada pela letra R, minúsculo, tá? Então, olha só. Nessa sequência aqui, ó, e assim por diante, a razão, ou seja, o R é 3, porque aqui está aumentando de 3 em 3, tá? Outra coisa que a gente pode também observar aqui. A gente chama do primeiro número que aparece na sequência, primeiro número, a gente chama de A1. O segundo número de A2. O terceiro número de A3. E assim por diante. Então, o A1 é o primeiro número, ou seja, primeiro termo da sequência.
Então, cada número da sequência a gente chama de termo. Então, primeiro termo. Então, cada número a gente chama de termo. Então, o primeiro termo da sequência é o 0, o segundo termo é o 3, o terceiro termo é o 6, e assim por diante. Tá bom? Então, olha lá, o que é importante? Identificar os termos por letra. A1 para o primeiro termo, A2 para o segundo termo, A3 para o terceiro termo e assim por diante. Então, aqui, quando a gente está falando de primeiro, a gente está falando de posição do número. Quem está em primeiro lugar? Quem está em segundo? Quem está em terceiro? Ah, tá. Quem é o quinto termo? Ó, é o 12, aliás. Então, é o quinto termo, A5. É o 12. Aprendido isso, a gente pode, então, partir para a fórmula, tá? A fórmula da PA. A fórmula da PA, então, é representado por, peraí, ó, fórmula da PA. AN é igual a 1 mais, abre parênteses, N menos 1 vezes a razão. Agora eu vou explicar aqui cada um, tá? Então, olha só, o AN, gente, puxa uma setinha, é o termo procurado, tá? O N é a posição do termo procurado. Porque N pode ser um número qualquer na sequência. Ah, eu quero o centésimo número, então o N vai ser 100. Então, quando você trocar o N aqui por um número 100, por exemplo, aqui também você tem que trocar pelo número 100, tá bom? Então, o N nessa fórmula tem que ser igual nos dois lugares. Então, vamos lá, o outro aqui, o A1. Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo, tá? E quem é o R? O R é a razão da sequência, tá? De quanto em quanto ela está aumentando ou diminuindo, tá bom? Então aqui eu tenho a fórmula. Agora, gente, eu vou dar um exemplo. Vamos lá, vou dar um exemplo. Então, um exercício exemplo, ó. Então, dada a sequência, peraí. Dada a sequência. Então, vamos lá. Vou dar a sequência dos números pares, tá bom? Que é uma PA. Assim por diante. Vou trazer até aqui, só tá bom. Qual é o centésimo termo dessa sequência? Então, gente, imagina você numa prova de vestibular, você está com essa questão, dada a sequência, qual é o centésimo termo? Imagina você escrever aqui, mesmo você sabendo que é os números pares, que a razão é 2, né, que vai de 2 em 2. Imagina você escrevendo até o centésimo, quanto tempo você vai perder, tá? Então, olha só, gente, você vai usar para isso, você vai usar a fórmula da PA. Então, vamos lá, N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, vamos lá, quem vai ser o AN? Vai ser o A100. Eu quero descobrir o centésimo termo, então eu vou precisar descobrir o A100. Eu quero descobrir o A100. Quem é o meu A1? Vamos identificar cada coisa aqui da forma. Quem é o meu primeiro termo, gente? Ó, o 0. O meu A1 é o 0. E o outro aqui, quem é a razão? É 2, porque a sequência está aumentando de 2 em 2, tá? Então, olha só. Agora, a gente identificado tudo isso, a gente vai substituir na fórmula. Então, vamos lá. A100 é igual a 0 mais. O N vai ser 100. Lembra que eu falei lá atrás? Trocou o N aqui por 100, aqui também vai trocar. Menos 1. Não é só 100 não, tá, gente? Qualquer número que eu trocar aqui o N, qualquer número natural, tá?
que aqui o n só pode ser números naturais, vezes 2. Então, vamos lá, substitui o r por 2. Fazendo a conta, então, a 100 é igual a 0 mais 100 menos 1 é 99, vezes 2. 99 vezes 2 é igual a 198. Pronto, gente. Eu descobri o centésimo termo dessa sequência, tá? Então, esse aqui foi um exemplo aí de um exercício que você poderia estar utilizando a fórmula da PA, tá? Então, poderia usar de outra maneira? Poderia. Ó. Então, gente, ó, vamos para o segundo exemplo. Certa sequência em PA tem razão 3 e quinto termo igual a 13. Qual é o primeiro termo? Então, olha as informações que ele deu para a gente. Ó, a razão é 3, o quinto termo, ou seja, o A5 é igual a 13, e ele quer o A1. Como a gente vai descobrir, então? Usando a fórmula da PA, tá? Olha lá, ó. Então, vamos lá. Vamos substituir o AN por A5, tá? O A1 eu quero descobrir. O N eu vou trocar por 5. E a razão eu vou trocar por 3. Eu sei que o A5 vale 13, então aqui eu vou trocar por 13 também, tá? E aqui eu calculo 5 menos 1, 4, vezes 3, tá? 4 vezes 3, 12. Então vai ficar 13 é igual a 1 mais 12. Passo o 12 subtraindo, fica então que 13 menos 12 é igual a 1. Então, ou seja, A1 é igual a 1. Olha lá. O primeiro termo dessa sequência é o número 1. Tá vendo, gente? Esse foi um outro exemplo, então, de exercício que você poderia estar usando a fórmula da PA. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Esse vídeo fica por aqui, tá bom? Eu queria mesmo mostrar, falar o que é uma PA, dar exemplo, explicar a fórmula e mostrar como usá-la. Tá bom, galera? Espero que tenham entendido, gostado. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até mais, galera!